Olá a todos, vamos a mais uma reflexão na Palavra de Deus e hoje eu gostaria de trazer ali uma meditação na primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, então. E muito interessante essa carta porque João, nesses 4 capítulos que ele nos apresenta, ele vai trazer ali 3 testes para o verdadeiro cristão. O teste da verdade doutrinal, que aí ele pontualmente vai falar na questão da pessoa de Cristo, que já naquela época estava sendo é, motivo de controvérsia na igreja, ao teste do amor fraternal, tão importante aqui para nós, e também o teste da vida cristã, coerente, correta com a palavra de Deus. Mas hoje eu gostaria de pensar um pouco nessa questão do amor fraternal, considerando que é um ponto crucial, importante para a nossa vida cristã, e também para ser uma prova de que nós estamos corretamente no caminho de Deus, naquilo que Ele quer. Então é importante pensar e refletir nessa questão. Aqui no capítulo 1, eu vou considerar os versos 5, 6 e 7, vou ler um de cada vez e ali me aprofundar em algumas palavras-chave que são importantes para o entendimento dessa questão aqui. O verso 5 diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então aqui a primeira declaração, uma declaração doutrinária a respeito da pessoa de Deus, é que Deus é luz. Deus não somente está na luz, mas o próprio Deus é luz. Aqui essa palavrinha, né, tão pequena, palavrinha luz, que o João vai usar aqui, palavrinha no grego é phos, da onde vem a nossa palavra fósforo, né? E ele quer dizer aqui aquilo que está exposto à vista de todos, abertamente, publicamente. Então isso é, por exemplo, estar na luz. Está exposto a todos, está publicamente, está abertamente, de uma forma pública. E também, num sentido mais metafórico, tem a ver com o poder do entendimento, especialmente o entendimento da verdade moral e espiritual. Então isso é luz aqui para nós. Ele traz também no verso 5 a palavra trevas para contrastar com a luz. Então o trevas é aquilo que não é luz, aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido, aquilo que não está revelado, e metaforicamente falando, é usado para a ignorância das coisas espirituais, morais, das questões divinas. Então, verso 5 vai dizer que Deus é luz. Isso é importante. Isso é importante que a gente vai entender aqui, agora no verso 6, que vai dizer: se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o verso 6. Agora veja, se eu e você falamos que nós temos comunhão com Deus, agora, a palavra comunhão aqui, palavrinha koinonia, não é? Essa é mais conhecida. O que é koinonia? Tem vários sinônimos. A primeira delas é comunhão, mas tem também a questão de fraternidade, a questão de associação, a questão de comunidade, e uma que eu vou pensar aqui especialmente. A palavra koinonia traz a ideia de intimidade. Então eu vou traduzir aqui esse verso dizendo o seguinte: se nós dissermos que nós temos intimidade com Deus e andarmos nas trevas, não é coerente, né? Se eu falo que eu conheço a Deus, que eu tenho comunhão, que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, de intimidade, onde eu conheço, vou conhecendo a Deus passo a passo, a sua natureza, a sua verdade, a sua pureza e tudo isso, e eu digo que eu tenho comunhão com esse Deus, mas ao mesmo tempo eu ando nas trevas, então o verso 6 vai concluir dizendo que nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Agora vamos ver o que é andar nas trevas.
dentro desse contexto de João. Aí o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Deus não somente está na luz, mas Deus é luz, mantemos comunhão uns com os outros. E aqui é interessante que agora João está ligando a questão de andar na luz, como Deus está na luz, agora numa associação lógica, não da nossa comunhão com Deus, mas da nossa comunhão uns com os outros. E aqui fica interessante, porque a prova que eu tenho, que eu estou em comunhão com Deus, é eu estar em comunhão com uns com os outros, com os meus irmãos em Cristo. E aqui é bem interessante. Então, de novo, a palavrinha comunhão ali é fraternidade, é comunidade, é intimidade. E a pergunta para mim, para você é, eu tenho um relacionamento com o meu irmão de tal maneira que eu tenho essa fraternidade, essa intimidade com ele? E aqui é importante pensar, porque muitas vezes não. Muitas vezes as nossas relações no corpo de Cristo, na vida comunitária, ela não é nem sempre pautada pela verdade, pela transparência, pela honestidade. Muitas vezes nós mascaramos os nossos reais sentimentos que temos com os nossos irmãos. Então precisamos encarar essa realidade, admitir essa realidade, para que a gente possa então fazer uma conversão dessa situação. Então esse é um ponto que nós precisamos pensar, refletir, admitir e enfrentar diante de Deus uma situação que não é a que Ele quer. E aqui é importante pensar nisso, porque se a nossa relação com o nosso irmão não é pautada pela luz, não é pautada por uma koinonia de verdade, por uma comunhão de verdade, por uma fraternidade real, sincera, onde nós tenhamos intimidade, antes ela é marcada pela hipocrisia e pela dissimulação, aonde o que eu sinto pelo meu irmão eu não deixo transparecer realmente, então eu preciso me preocupar, porque aqui a palavra está dizendo que então eu estou nas trevas. Eu estou nas trevas. E isso faz sentido porque quando nós lembramos de qual é a grande marca da igreja, eu preciso lembrar ali do Evangelho de João, no capítulo 17, onde tem a bem conhecida oração sacerdotal de Cristo pelos discípulos e pela igreja que ainda iria conhecer a Cristo. Ele fala lá no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, aqui se referindo especificamente aos discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Cristo aqui está orando a Deus pelos discípulos, não só pelos 12, mas pelos demais discípulos que ali estavam. E Cristo está orando para que Deus fizesse com que eles fossem um, como Jesus e Deus são um. E lá no verso 21, ele vai dizer, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Inclusive, nós percebemos aqui que o mundo vai crer que Jesus é o Cristo, o Salvador, olhando a igreja e vendo que aquela comunidade vive em comunhão, vive em koinonia verdadeira, vive na luz e não nas trevas. Então, é interessante perceber a ligação que há entre uma coisa e outra, para que a gente saiba que a qualidade do relacionamento que nós temos com o nosso irmão
ela tem um profundo significado para Deus e, na verdade, é a própria marca da Igreja de Cristo, esse amor fraternal que temos uns com os outros. E é importante a gente pensar nisso e avaliar como está o nível dos nossos relacionamentos fraternais na comunidade cristã e nos preocupar de que esse relacionamento esteja de fato no nível que Deus requer, no nível de profundidade, no nível de verdade, de luz, de intimidade. Caso contrário, a gente vai se tornar qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de sociedade, mas não aquela sociedade que representa o amor que existe entre Cristo e o próprio Deus, o próprio Pai. Então é importante refletir e meditar nessa questão, porque ela é crucial. E aqui o que o apóstolo João está dizendo é que uma das marcas de que de fato nós somos verdadeiros crentes é quando nós amamos uns aos outros. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aqui é interessante que uma das maneiras como Cristo vai nos purificar do pecado é quando nós, de fato, nos amamos uns aos outros. Então essa questão, ela não é optativa, não é uma opção minha e sua de querer realmente se relacionar de uma forma verdadeira com os irmãos, mas de fato é uma marca importante e fundamental da Igreja de Cristo. Portanto, se você tem esse relacionamento verdadeiro, profundo, de intimidade, uma verdadeira coinonia com o teu irmão, com a tua irmã em Cristo, então, parabéns, é isso que de fato Cristo quer ver em cada um de nós. Se porventura você tem alguma coisa que precisa ser tratado com o teu irmão, se é alguma situação que já está no passado, inclusive, e aquilo vem perturbando a tua comunhão, e não só comunhão com o irmão na fé, mas também a comunhão com Deus, com Cristo. Então aqui o meu desafio para você, e que é o desafio para mim também, é que a gente de fato caminhe na direção de restaurar com o nosso irmão uma verdadeira comunhão, uma verdadeira coinonia, para que a gente tenha a certeza de estarmos na luz como Deus é luz. E estando na luz, eu tenho comunhão com Deus, comunhão verdadeira, intimidade verdadeira. E a prova que eu vou ter, que eu tenho comunhão com Deus, é quando eu tenho comunhão com meu irmão, porque aí eu sei que estou na luz. Então, queridos, um desafio tremendo aqui, é para mim, em primeiro lugar, é para mim esse desafio, e eu quero também que você se sinta desafiado a consertar este caminho de relacionamento. Então, que Deus possa falar de forma bastante intensa aí no seu coração, na sua mente, e que você possa, diante de Deus, refletir sobre essa questão tão crucial, tão importante, e que você possa restabelecer e criar pontes onde hoje talvez existam muros, mas que de fato você possa criar pontes e que você possa ser um exemplo, um modelo na tua comunidade cristã de alguém que está na luz, está em comunhão com Deus, está em comunhão com o teu irmão. Que Deus possa te abençoar ricamente.